Olá! Hoje estamos aqui com uma convidada especial, Bruna Alves, fisioterapeuta osteopata, que vamos estar conversando um pouco a respeito desta profissão, Bruna. E gostaria que você falasse para nós o que vem a ser osteopatia. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? É um enorme prazer estar aqui participando desse canal. E a osteopatia, ela é uma especialidade da fisioterapia onde a gente utiliza somente as mãos, tanto para avaliar quanto para tratar o paciente. Então, a gente vai buscar nesse paciente todos os pontos que têm uma diminuição de mobilidade, porque isso vai influenciar diretamente na estrutura e na função daquele organismo. Então a gente pensa que se um ponto está com uma restrição de movimento e isso altera a função, isso vai gerar um sintoma para aquele paciente. A gente vai tentar, através das técnicas de osteopatia, então, devolver o movimento ideal para aquele segmento, para que aquele corpo ele tenha a capacidade de cicatrizar, de regenerar, de conseguir se recuperar daquele sintoma e promover uma qualidade e bem-estar para aquela pessoa, para aquele indivíduo. Então a gente vai olhar aquela pessoa como um todo. Vai entender como que está a qualidade de sono, como que está a alimentação. É claro que a gente não vai intervir nessa alimentação, mas a gente consegue orientar e guiar esse paciente para diversos outros setores que vão auxiliar no nosso trabalho. Então a gente precisa entender esse paciente como um todo, para que a gente possa analisar quais partes do organismo dele estão pedindo por socorro, para que a gente possa auxiliar no tratamento. Que bom, muito interessante, né? Evita, assim, de repente, a pessoa estar fazendo uso de medicação. Exatamente. Porque a gente, às vezes, tem muitas dores no corpo, dor de cabeça, às vezes problema com a fala, respiração, e a gente já pega um analgésico e toma. Exatamente. E com isso, eu acredito, né, Bruna, que vai tá auxiliando nesse processo. Quando a gente entra direto no medicamento, a gente acaba mascarando muito o sintoma. Às vezes, um problema que está numa fase inicial e a gente começa a utilizar medicamento de forma recorrente, ele pode entrar numa fase crônica. Se a gente tenta observar qual é a causa desse sintoma e vai tratar diretamente essa causa sem ficar remediando, sem ficar mascarando esse sintoma, a gente tem uma chance, um prognóstico melhor. Então, uma recuperação mais rápida para aquele organismo que ele ainda não entrou numa fase de lesão ativa. Às vezes ele está começando a mostrar que ele está com uma sobrecarga e aí a gente vem e trata esse tecido para que ele se recupere e evite uma lesão mais grave que vai te tirar de atividades do seu dia a dia ou de alguma atividade esportiva. Como você falou na parte esportiva, você pode falar para nós como que está sendo esse atendimento, essa procura pelos seus serviços? O público atleta ele chega bastante no consultório, geralmente no momento da lesão. Então treinou bastante, já sofreu com muita sobrecarga de treino, não cuidou no momento prévio e aí já chega pra gente na lesão. Isso pode influenciar muito no resultado e na performance desse atleta, porque às vezes ele vai precisar reduzir uma carga de treino em um período que não era o ideal para ele, porque às vezes tem uma competição chegando, alguma coisa desse nível, e aí isso vai influenciar diretamente no emocional desse atleta. Vai influenciar nos resultados da próxima competição e às vezes lidar com esse manejo de eu precisava treinar e não estou conseguindo por conta da dor é muito ruim para o atleta. Então a gente sempre tenta frisar para o público atleta que é interessante vir para um tratamento de prevenção. E às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas eu não tenho tempo já para treinar, a minha rotina de trabalho é intensa, às vezes é um atleta amador que não vive para o esporte e fala, eu não consigo ajustar na minha rotina de trabalho essa rotina para ter um tratamento de sequência. E aí na osteopatia é algo que é muito interessante, que a gente vai tratar o seu corpo, tirar aquelas disfunções que a gente encontrou na avaliação, para devolver a capacidade de autocura para o seu corpo. Então a gente quer que o paciente ele seja independente. A gente não quer que ele fique sempre precisando retomar para o atendimento. A gente quer entender quais estruturas sofreram uma sobrecarga, já não estão equilibradas, tirar essa disfunção,
deixar esse corpo com uma circulação sanguínea melhor, com um processo de cicatrização melhor, para que no momento que a pessoa vá dormir, que ela consiga recuperar desse treino que foi intenso, para que no dia seguinte ela esteja pronta para o combate novamente. Então, pensando nisso, além de observar como está todo o sistema músculo-esquelético, ligamentar, articular, a gente tem que pensar no sistema nervoso autônomo desse paciente. Porque se é um paciente que está passando por uma sobrecarga de estresse muito alta, que a gente fala de entrar em simpaticotonia, né? Sistema nervoso simpático e parasimpático. Se é um simpático, aquele que te leva para uma fuga, para um momento de estresse. E o parasimpático é aquele que te leva para regenerar, para descansar, cicatrizar. Se a gente tem um paciente que está sempre ali no simpático e não está deixando o parasimpático balancear isso um pouquinho, ele não vai ter cicatrização de sintomas, né? Cicatrização de tecidos. Então ele vai precisar dar estímulos parasimpáticos para o corpo dele para ele conseguir cicatrizar. E aí com isso a osteopatia consegue auxiliar também. Nós temos técnicas que vão trabalhar com esse sistema nervoso autônomo para dar mais combustível, mais energia e melhorar a recuperação desse atleta. Olha, isso é muito importante, gente. Olha, principalmente vocês aí, estão fazendo atividade física, procurar sempre o especialista para poder estar fazendo um controle melhor. Por quê? Eu me incluo nesta, porque eu sou atleta amadora, gosto de fazer corrida de rua e a gente sabe que tem toda uma planilha de exercício, de atividade física que você tem que seguir. Então é importante que você tenha o personal te ajudando, o personal trainer, e também contar com o atendimento de uma especialista assim. Porque para você ter esse controle, não sair lesionando, não sair se machucando, porque às vezes a gente põe maior velocidade, outra hora a gente vai lento demais, a gente quer sair de uma vez. Então é muito importante estar entendendo de tudo isso. E às vezes a gente sai na emoção, né, na competição. A gente sai na emoção. Eu mesmo já saí muito assim, de soltar o reloginho e sair correndo com a multidão e de repente já estava morrendo ali no meio da corrida e sofrendo para chegando ofegante. Então tem todo esse equilíbrio que nós precisamos ter. E pensando também em outro público que estou vendo que tem chamado muita atenção, que são os bebês. Então tem muito bebê, né? As mães têm te procurado, gestantes. Você pode falar um pouco para nós que tipo de atendimento você faz com uma criancinha tão, né, pequenininha? Tão pequenininha, né? Tão novinho. Eu falo que o atendimento de bebê ele é encantador, porque você tem que estar muito presente naquele atendimento. O bebezinho, ele não vai chegar para você igual um adulto e falar, eu tô com dor aqui, né? Então a gente vai ter que investigar o que tá acontecendo com esse corpinho. E às vezes chegam bebezinhos recém-nascidos. Então é aquele bebezinho todo pequenininho, todo molinho, a mamãe às vezes preocupada que não sabe como que segura, às vezes é uma mamãe de primeira viagem, a gente sabe que quando a gente tem o primeiro filho a gente fica perdido, a gente tenta estudar muito e graças a Deus tá tendo muita informação na internet, a gente consegue se preparar bastante, mas às vezes ainda tem muita insegurança. E aí a gente tem que estar presente nesse atendimento para observar como que tá o ambiente dessa família, se essa mãe e se esse pai estão conseguindo ter o momento de segurança, se eles estão se sentindo confortáveis, se esse bebê está se sentindo seguro, porque se a gente tem às vezes muito medo de como que a gente vai agir, a gente passa essa insegurança pro bebê. E às vezes o bebê começa a ficar nervoso, ele começa a ficar estressado. Então às vezes a gente recebe no consultório pacientinhos, né, bebezinhos que estão chorando muito, que estão pulando sonecas, ou então que só dormem no colo. Quando a mamãe vai colocar no berço, parece que colocou uma bomba no berço, né? Desperta, começa a chorar. Então a gente vai prestando atenção nessas informações que a mãe traz no consultório e aí a gente começa a avaliar esse paciente, começa a buscar essas tensões no corpo para correlacionar os sintomas que a mamãe trouxe com o que a gente vai encontrar no bebezinho. Então é um atendimento muito tranquilo, muito suave, a osteopatia ela é muito segura para qualquer faixa etária. Isso a gente gosta de deixar muito claro, porque existem as técnicas famosas da osteopatia, que são as técnicas dos estalos. Mas essas técnicas a gente não vai utilizar com os bebezinhos, nem com os idosos, por exemplo.
Então a gente tem muitas outras técnicas, tem uma gama, uma diversidade de técnicas que a gente utiliza para ajudar esse bebê a entrar no relaxamento, para melhorar a mobilidade dos tecidos. Às vezes é um bebezinho que lá no útero da mamãe ele foi se adaptando e se encaixando para caber ali. Às vezes tem bebês que são muito grandes ou que são mais pesadinhos e às vezes essa mamãe não tem tanto espaço ali no útero ou ela tem uma cirurgia prévia que gerou alguma fibrose e restringiu um pouco o movimento para expansão desse útero. E aí esse bebezinho ele vai se adaptando para caber ali dentro. Ele se estica, ele entra numa posição de conforto e às vezes essa posição de conforto, se for mantida por muito tempo, ela vai continuar no período pós-nascimento. E aí às vezes a gente olha o bebezinho deitadinho lá no berço e ele tá todo tortinho. Aí a mamãe fala assim, nossa, mas eu arrumo ele desperta, fica nervoso e aí ele só relaxa quando ele volta para essa posição. Aí na osteopatia a gente vai desprogramar essas tensões, essa postura de conforto que ele adotou dentro do útero, para que ele possa se desenvolver da melhor maneira possível. Porque esse bebezinho ele vai precisar estar livre em toda a sua musculatura para ali na frente ele começar a rolar, para depois ele sentar, engatinhar, começar a andar. Se ele tem uma tensão mais de um lado, isso pode influenciar, às vezes, num atraso de desenvolvimento motor. Então a gente já pode tratar esse bebezinho desde lá do início. E quanto mais novo a gente trata, melhor é. Porque o corpinho não teve tanta adaptação em cima daquela disfunção ainda. Certo, entendi. E gostaria de perguntar também, como você falou, dessas fases da criança, do desenvolvimento, aí nós sabemos que o parto, o próprio parto, pode estar gerando alguma coisa assim, alguma sequela, né? Da estrutura física, sim, questão óssea, né? Você pode explicar melhor pra gente? Claro. Quando a gente pensa nessas questões de parto, nós temos diversos fatores que vão influenciar tanto para a mãe quanto para esse bebezinho. Então, o tipo de parto é um deles, se foi um parto cesárea, se foi um parto vaginal. Quando a gente entra em partos vaginais, se foi um parto muito demorado e essa criança ficou recebendo por um longo período muita contração uterina, isso vai gerar um tipo de tensão nesse bebê. Ou se é o que a gente fala de um parto a jato, aqueles partos que são extremamente rápidos, que quase que o bebezinho não chega no hospital ou que nasceu no caminho, porque foi um parto muito acelerado. Às vezes as suturas do crânio desse bebê, elas se sobrepõem, né, para auxiliar no parto vaginal e às vezes por ser tão rápido, ela não consegue soltar tão facilmente depois. Então às vezes a gente pensa assim, o parto demorado é ruim e o rápido é bom, mas não necessariamente. Não. A gente sempre vai precisar investigar as tensões que esse parto provocou. E aí ele pode provocar essas tensões cranianas, de, às vezes, suturas que entraram em sobreposição para passar no canal vaginal e não conseguiram se libertar depois, ou então a gente pode pensar no bebezinho que adotou aquela postura de conforto que eu citei anteriormente e às vezes ficou lá apoiadinho com a lateral da cabeça no quadril da mamãe. Sim. E aí na hora que ele nasce fala assim, nossa, mas essa cabecinha parece que tá tortinha. Será que isso remodela sozinho, né? Que é o que muita gente às vezes fica se questionando. Sim. E aí a gente gosta muito de orientar que o choro, a amamentação vai auxiliar muito nesse remodelamento do crânio. Mas a gente precisa investigar se é um remodelamento que ele vai necessitar de intervenção ou se ele vai conseguir solucionar sozinho. O que geralmente é um remodelamento que soluciona sozinho? Aquele que dentro de 24 a 48 horas a cabecinha já está redondinha. Percebeu que depois de 48 horas esse bebezinho não tá com a cabecinha redondinha ou ele tá tendo uma preferência de rodar a cabecinha para um lado só, ele até tenta virar para o outro, não gosta e volta. A gente precisa investigar porque pode ter alguma tensão aí que vai influenciar no desenvolvimento dele. E às vezes, quando a gente pensa nisso também no trabalho de parto, a gente pode ter
as posturas que esse bebê nasce, se ele, por exemplo, nasceu de cesárea, mas ele estava sentadinho no útero da mãe, que são os bebezinhos pélvicos, que ao invés de encaixar de cabecinha para baixo, eles ficam sentados. A gente vai ter que pensar como que tá essa tensão no quadril desse bebê, né? Que isso pode repercutir, às vezes, lá na frente no engatinhar. Sim. A gente precisa entender como que esse bebê saiu na posição do parto da cesárea, por exemplo, se ele foi puxado por um bracinho, se ele estava de ladinho, ou se ele saiu de uma forma mais confortável, e tentar buscar as queixas deles e relacionado a esse trabalho. Então, sempre que um bebezinho chega no consultório, a gente faz uma anamnese completa para entender como que foi a gestação, como que foi o parto, como que tá sendo os primeiros dias ou meses desse bebezinho em casa, o que ele tá tendo de sintoma, se ele tá dormindo bem, porque às vezes aquele bebê que não consegue dormir tão bem, ele pode ter uma tensão no corpo. Às vezes ele tá lá na posição de conforto, no que ele precisa se movimentar e sair daquela posição de conforto, ele desperta, porque ele sentiu algum incômodo ali. Sim, tanto é que a gente associava muito as mães aí dessa década, né, de 90 até anterior, né, esse período, com a cólica. Exato. Que a gente falava que a criança chorava muito, então tinha muita cólica. E outras vezes também, quando a criança estava com a cabeça amassadinha, então a gente colocava no berço, até colocava um travesseirinho atrás para ela poder manter naquela posição, para poder voltar, para corrigir, né? Isso. Então, às vezes até voltava um pouquinho, mas a gente não tinha essa ideia. Olha, gente, como que isso é importante. A gente não tinha essa ideia de todo esse funcionamento. A gente então pensava, tá com a cabecinha tortinha porque eu tô deixando dormir só numa posição, então virava. Então tem tudo isso que é algo que as mães hoje, atualmente, devem ficar atentas e geralmente elas são orientadas até pelo médico pediatra, né? No momento ali do nascimento já vai fazendo esse acompanhamento, né, da criancinha. Aí, tirando as dúvidas, e já vai, né, orientando também. Exato, porque o nosso corpo ele é muito interligado. Então não adianta a gente pensar que se tem só uma cabecinha torta, eu vou tratar só aquela cabecinha. Não é assim, né? Tem muitas conexões desse organismo. Então, do mesmo jeito que o adulto a gente pensa no organismo inteiro, na criancinha também. Então a gente sabe que essas repercussões do crânio, elas podem gerar tensões que vão repercutir também no tronco, no movimento de cintura escapular, de membros superiores. Então a gente precisa ir trabalhando todo esse corpinho, né? Geralmente relacionado a essas alterações de crânio, essas assimetrias cranianas, a gente pode encontrar muitas tensões cervicais. E bem na nossa cervical passa um nervo muito importante, que é o nervo vago, e ele é responsável pelo funcionamento da maior parte das nossas vísceras. Então, às vezes, bebezinhos que têm uma preferência de uma rotação e gera uma compressão no trajeto daquele nervo, né? Então, às vezes, uma vascularização que não está fluindo tão bem naquele trajeto, e aí a criança vem e começa com crises intensas de cólica, ou então a disquesia, que é aquela força em excesso para evacuar e não consegue evacuar. E aí a gente vem buscando esse trajeto desse nervo vago para ver se tem algum ponto de compressão ou de disfunção, e vai ajudar a esse bebezinho a amadurecer de uma forma mais rápida, a aceitar essa digestão do leitinho de uma forma mais tranquila, sem gerar tanto sintoma, tanto choro, tanta cólica. Olha que bom. E para finalizar, né, eu quero fazer uma pergunta para você, que é algo que eu tenho uma preocupação muito grande, trabalho no meu canal também a respeito sobre as emoções. Porque hoje vivemos numa sociedade já avançou devido, né, todo o desenvolvimento, né, tecnológico que temos aí. As mães também hoje todas assumem um papel importante, né, no auxílio da casa, porque saem para trabalhar fora. Então não fica mais igual antigamente, que as mães da gente ficavam com os filhos todos, tinha o maior número de crianças e ficava em casa para cuidar dos filhos. Hoje as mães saem para o trabalho também, mas estão sobrecarregadas, estão estressadas, procurando o tempo todo, sabe, procurar algo para poder dar uma aliviada nesse momento. E a gente sabe também, né, que antigamente não se falava nas emoções. E hoje é um ponto, inclusive nas escolas, um dos grandes erros hoje, sou professora também, então posso estar falando isso, é que as escolas
ainda não aborda a questão da aprendizagem ligada aí com as emoções. Porque como você mesmo disse, Bruna, aqui nosso corpo é interligado, né? Então tem todo aí um desenvolvimento motor que tem que estar funcionando plenamente, né? Desde o cérebro todo. As mães também, quando engravidam, elas já vão passando essas emoções para as crianças através das vísceras. A gente sabe disto. Então a gente sabe da importância de todo o ambiente harmônico. E sabemos também que não é possível assim, a gente falar 100% em harmonia. Porque há momentos de estresse, há momentos de cansaço. Os desafios vão vir, né? Tanto desde a gestação como depois das crianças pequenas. Aí o que você tem para falar para nós a respeito das emoções? Porque você já falou num post seu, que eu já pude acompanhar, que as emoções vêm desde bebezinho. Sim. É muito importante a gente focar nesse ponto de emoção, porque a maioria dos nossos sintomas, ela vai ter uma causa biológica, né? Então a gente entende isso muito claro hoje, tem muitos estudos, muitas vertentes que estudam as causas biológicas dos sintomas. Então a gente entende que quanto mais momentos de bem-estar, de controle emocional a gente buscar, melhor vai ser a nossa resposta de funcionamento do organismo. E isso em questão hormonal, em questão circulatória. Se a gente está em um momento de muito estresse, a gente tende a ficar com a musculatura mais rígida. Então a gente prende muito o nosso corpo, isso pode provocar dores. Ao mesmo tempo que isso dá uma leve alteração no nosso sistema circulatório. Então, um tecido que não é muito bem irrigado, não é nutrido por esse sistema circulatório, ele pode sofrer uma lesão. Então, a gente entra numa cascata de dor e de lesão e aqui a gente não consegue interromper. Para isso, a gente precisa ir entendendo como que a gente vai abordar, né, como que a gente vai adotar opções para promover esse bem-estar. Então, às vezes, uma respiração consciente, que você vai puxar o ar, prestar atenção nessa respiração, soltar o ar de forma lenta, ou então a meditação, estar em um momento presente, prestando atenção às vezes numa meditação guiada, se tiver dificuldade para fazer essa meditação sozinho. Isso vai trabalhar o nosso sistema nervoso autônomo, vai ativar um pouco do nosso sistema parasimpático, vai mexer com a nossa frequência cardíaca, então vai diminuir um pouco a nossa frequência cardíaca para deixar o nosso corpo num estado de cicatrização. Vai auxiliar na nossa liberação hormonal, porque se a gente está o momento todo em estresse, como se tivesse um predador correndo atrás da gente, a gente não vai fazer as nossas funções vitais. Sim. Ninguém vai fazer uma digestão bem feita se tem um leão correndo atrás de você. Você precisa fugir do leão. Depois que você fugiu do leão, você se vira para fazer a digestão. Aí você senta lá numa caverna e vai fazer sua digestão. Sim. O que é o nosso leão hoje em dia? Horário de deixar as crianças na escola, horário de chegar no trabalho, as contas do final do mês, né? o trânsito. A gente está sendo bombardeado por um leão correndo atrás da gente o tempo todo. Atividades de casa. E exatamente. E aí, o que tem junto disso? Às vezes a gente vai buscar momentos de prazer através das redes sociais. A gente entra ali no Instagram e fica acompanhando ou vai assistir um vídeo. Mas várias pessoas não param para pensar no quanto que a gente precisa também da atividade física e do momento de presença para auxiliar nessa parte emocional. Então, se eu posso colaborar de alguma forma com quem está em casa, é para tentar reorganizar um pouco a sua vida. Vamos prestar atenção nas coisas que a gente consegue realmente fazer. Que às vezes a gente fica planejando, hoje eu vou fazer essa lista de atividades. E tem coisas que a gente sabe que a gente não vai fazer naquele dia. Sim. E você deixar aquela atividade naquele dia vai te gerar um estresse, porque você não completou a lista. Então vamos ser reais com a nossa lista do dia. Vamos colocar o que realmente a gente consegue fazer e separar 5 minutos para a gente ter com a gente. Aquele momento que você vai respirar, ou então tá num trânsito. Fala assim, não, realmente eu observei minha rotina, não tenho tempo para respirar, não tenho tempo para prestar atenção na minha respiração. Sim. Mas eu tô ali num trânsito que tá me estressando. Observa para semáforo vermelho, puxa o ar com calma, solta. Repara seu coração, tenta acalmar ele um pouquinho. Sim. Você vai perceber que quanto mais você tiver esses momentos de bem-estar, melhores vão ficando seus pensamentos, as suas emoções elas vão modificando.
E isso vai te ajudar a sair, às vezes, de um padrão de muita reclamação para um padrão de, nossa, olha, eu consegui respirar, tô me sentindo melhor, tô mais feliz. E isso vai modificando a sua sensação e a sua emoção ao longo do dia. Quanto mais emoções boas a gente tem, mais hormônio bom a gente produz pro nosso corpo. E aí a gente consegue entrar num ciclo diferente daquele de dor e lesão. A gente entra num ciclo de mais ânimo, de mais energia, de mais disposição, e isso vai influenciando em todo o nosso corpo. Ótimo. E na osteopatia a gente consegue auxiliar com isso, porque durante o momento de atendimento a gente está com uma luz mais confortável, uma luz mais acolhedora, um som ambiente, um som mais relaxante. Às vezes utiliza alguns óleos essenciais para deixar esse ambiente de autocuidado. É o momento que você vai se desligar de tudo que está fora do consultório e você vai cuidar do seu corpo. Você vai se permitir ter saúde. Então, é algo que ajuda muito em todas as fases da vida. Então, para uma gestante, para os bebezinhos que estão muito nervosos, para o público adulto que às vezes tem muita dor, muita lesão, tudo isso a osteopatia consegue ajudar bastante. Ótimo, muito bem. E esses benefícios, eles acabam voltando para os filhos também, para toda a família. Porque, às vezes, quando chega uma mãe estressada em casa ou um pai estressado do trabalho, às vezes não quer nem conversa, só quer ficar quieto num canto, mas aí tem tantos problemas que a gente vai conversar e vai falar assim, ai, sabe o que aconteceu no meu trabalho hoje? E ali já se transforma numa discussão. E as crianças que estão, os filhos, a gente pede para vocês também ter um pouco, né, observar mais as crianças, porque isso reflete nos filhos. E muitas vezes a gente reclama, né? Que a gente fala, né, Bruna? Sim. Que os filhos estão agitados, que eles estão deixando a gente estressada. Mas é só reflexo da agitação da gente. É a nossa falta de tempo, porque a criança, ela não entende que você está com falta de tempo. Ela ainda não entende que ela tem que almoçar rápido, que ela tem que trocar o uniforme, tem que chegar na escola no horário. Ela não entende isto. Então é necessário, né, como você disse, para fazer essa lista de tudo que tem que fazer e mais ou menos o horário que cada atividade determina ali, para o tempo. Para poder ter mais tranquilidade, para estar levando o seu filho para a escola. Já imagina o trânsito que você vai estar pegando. Agora as voltas às aulas, neste momento, segunda-feira já estão aí as escolas voltando, então já vai planejando, para poder não ter tanto estresse em casa e com os pequenos. Porque é essa transferência mesmo, né, Bruna? De tudo que a gente sente, dessa sobrecarga, a gente passa para os filhos e quer cobrar que eles fiquem calmos. Não tem como eles ficar calmos se a gente também não está. Eles, né? São os nossos espelhos, São né? os espelhos. Se a gente não parar para prestar atenção em como a gente está se sentindo, a gente dificilmente vai conseguir acalmar uma birra, uma crise de ansiedade de um filho. Sim. Porque se a gente não tiver na mesma frequência que é aquela frequência de tranquilidade, a gente vai estressar, vai gritar, vai assim, mas para de fazer birra. Vai ser pior. Não vai funcionar. Isso mesmo. Bruna, mas quero te agradecer aqui, tá, por essa importante entrevista que você, né, fez pra gente. Muito obrigada mesmo. Espero ter acrescentado para todos. E vocês que estão em casa, pode estar notando, né, Bruna, aí o que você quer saber, sabe, a respeito da sua criança, a respeito de você mesmo, se você é atleta ou se você está simplesmente no escritório trabalhando, está sentindo dores aí lombares. Então pode estar entrando em contato, tá escrevendo aí que a gente vai estar respondendo para vocês. E muito obrigada, Bruna. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de trazer mais a respeito do meu trabalho. Espero que eu tenha levado para vocês um pouco de informação e me coloco à disposição para qualquer dúvida também. Muito obrigada. Obrigada a todos e até o próximo vídeo.